Em minha frente aqui eu tenho alguns resistores SMD com leituras variadas, onde eu tenho esse daqui, ó. A leitura, como que é feita a leitura desses componentes? Simples. Primeiro você vai ter que pegar, olhar a posição do número. Aqui eu tenho o número 2 posicionado no sentido, então com certeza o valor desse componente seria desse sentido aqui. Não é um número 5 e sim o número 2. Então começa 2, 2 e 0. 2, 2 e 0 corresponde a 22. O que acontece? Por que 22 ohms? Porque esse 0 não é significativo, ele não tem valor, ele é um múltiplo de 1, tá? Então seria 22 ohms, seria como se fosse o preto, o fator preto aqui no multiplicador do faixa de 4 faixas. Então o porquê eu tenho que definir como é fazer a aferição desse componente diante de um circuito impresso? Olha, vai acontecer quase a mesma coisa que aconteceu com o resistor no circuito impresso, onde existe vários elementos que podem promover uma leitura errônea. Então, para evitar que aconteça isso, esse componente vai ter que ser destacado por completo. Você vai ter que arrumar uma forma de destacá-lo ou isolar ele do circuito, mas vai ter que arrumar essa forma de destacá-lo. Depois eu irei demonstrar a medida dele no circuito impresso, com ele preso e depois destacado. Aqui eu tenho um outro resistor, onde você pode observar. Primeiro, aqui eu tenho 1, 0 e 0. O 2 está vendo no sentido de lá para cá. Então sua leitura é 2, 0, 0 e 1. O que seria isso? Isso aqui já seria um resistor de precisão. Esse seria o resistor de 5 faixas, como se corresponde ao colorido. Então esse aqui é um resistor de 2k ohms, porque é 200, então 2000. Por quê? No resistor de 4 faixas, para ele ser 2k ohms, ele só precisaria ter aqui 2, 0 e um 2 aqui. Então ele teria, nesse terceiro aqui, ele teria um 2. Não sei se estão observando que eu estou utilizando uma ponteira com uma agulha de injeção na ponta. Eu fiz um vídeo, onde irei postar em breve na internet, demonstrando como foi feito esse trabalho, tá ok? Então essa daqui muito bom para você fazer a aferição de SMD, porque não oferta dificuldade na leitura, ó, que eu posso colocar aqui. Então colocando na posição correta, eu faço a leitura certinha do multímetro e depois irei demonstrar para vocês. Então essa leitura desse componente de 4, que vem 4 números, corresponde a igual a um resistor de 5 faixas, sendo que esse número significa, todos esses números passam a ser significativos. Esse número 1 aqui que corresponde a um número de 0, número 0. Então aqui para finalizar, porque se eu tivesse colocado outro 0 aqui, esse resistor seria um resistor de 200 ohms, não de 2k ohms. Esse 1 aqui corresponde mais um 0, idêntico aqui, ó. Esse aqui, o 0 está aqui. Para ele ser 220 ohms, teria que ter um número 1 aqui. Aí seria 220 ohms. Como ele esse 0 passa a não ser significativo ou sim um múltiplo de 1, então por isso que é um 22 ohms. Esse daqui, se eu tivesse colocado em 4 faixas, em três números aqui, então aqui para ele ser 2K, aqui teria que ser o número 2. Então 202, porque o 2 representaria o número de zeros. E para ele ser 2k ohms em 4 números aqui, eu tenho que colocar o número 1 aqui para finalizar, correspondendo que esse aqui mais o número 0. Porque se eu colocasse o número 0 aqui, nesse ponto aqui, ele viraria um resistor de 200 ohms, tá ok? Porque eu ia usar os 4 números. Um outro aqui que eu tenho aqui, ó, esse aqui, ó, 2701. Então eu tenho um resistor de 2,7k ohms, ou 2K7, ou 2700 ohms, tá? Então aqui é só dando um exemplo para vocês. Agora irei demonstrar a medida. Deixa eu ver um outro resistor aqui interessante. Aqui esse aqui, ó. Esse daqui, ele tem 4700. Corresponde a um resistor de 470 ohms, tá? Esse 0 aqui, ele passa a ser um múltiplo de 1, então eu tenho 470 ohms. Então nessa definição de números, esses resistores aqui apareceram para ser os resistores de precisão, sendo aqueles resistores de 5 faixas de precisão que acontecem no circuito impresso que eu mostrei anteriormente.
tá? Então aqui, esse aqui agora, esse de 4 números corresponde a um resistor de precisão de antes dos de 3 números, aonde eles pode haver uma variação maior um pouco. Então sempre observar esse detalhe. Eu fiz uma tabelinha onde eu demonstrei mais ou menos a leitura de alguns resistores, o que corresponde ao número de zeros, o que corresponde ao número de 1, 2 e assim por diante. E também demonstrei a leitura de resistores de 4 números aqui. Então vamos agora no circuito impresso para eu demonstrar a medida dele no circuito impresso depois destacado.